Bom, vamos ao conto O Segredo do Bonzo, que é o conto número 6 do livro Papéis Avulsos do Machado de Assis. Detalhe, né? O Segredo do Bonzo tem um subtítulo chamado Capítulo Inédito de Fernão Mendes Pinto. Ou seja, o conto é narrado em primeira pessoa por Fernão Mendes Pinto, que na verdade foi um personagem real, né? Uma pessoa real, um explorador, aventureiro português lá do século XVI. E o Machado vai trazer aqui ele como um personagem, né? Então o que diz o Fernão Mendes Pinto? Atrás deixei narrado o que se passou nesta cidade Fuxel, capital do reino de Bungo, com o padre mestre Francisco. Então reparem, o conto é narrado em primeira pessoa, por este cara aí, o Fernão Mendes Pinto, personagem histórico, e ele se trata, digamos, de um relato de experiências que foram vividas por ele, que foi um explorador real, aventureiro, né? E aqui transformado em ficção. Bom, agora direi de uma doutrina não menos curiosa que saudável ao espírito e digna de ser divulgada a todas as repúblicas da cristandade. Ou seja, o Fernão Pinto, ele vai dizer o quê, né? Que vai falar sobre uma doutrina, certo? Uma doutrina. Um dia, andando a passeio com o Diogo Meireles, meu amigo, nesta cidade Fuxel, naquele ano de 1552, sucedeu deparar-se-nos um ajuntamento de povo, à esquina de uma rua, em torno a um homem da terra que discorria com grande abundância de gestos e vozes. Bom, então a gente fica sabendo, né, que tem um ajuntamento de umas 100 pessoas, só homens, que estão ali embasbacados, digamos, ouvindo um orador. E o Diogo Meireles, que conhece a língua da terra, ia repetindo para o narrador, o Fernão Pinto, né, o que aquele orador está dizendo ali, o que ele está falando, para todo mundo ficar assim, embasbacado com ele, né? Então ele vai reproduzir, ó, que ele não queria outra coisa mais do que afirmar a origem dos grilos, os quais procediam do ar e das folhas de coqueiro, na conjunção da lua nova. Reparem, né, o que ele está afirmando este cara, que a origem dos grilos, eles surgem do ar e das folhas de coqueiro, na conjunção da lua nova, né? Reparem que isso aí é uma mentira, é algo ridículo, né? Mas que este descobrimento, impossível a que não fosse como ele matemático, físico e filósofo, era fruto de dilatados anos de aplicação, experiência e estudo, trabalhos e até perigos de vida. Mas enfim, estava feito, e tudo redundava em glória do reino de Bungo, e especialmente da cidade Fuxel, cujo filho era. E se por ter aventado tal sublime verdade fosse necessário aceitar a morte, ele aceitaria ele mesmo. Tão certo era que a ciência valia mais do que a vida e seus deleites. Ou seja, né, qual é o detalhe, o espanto do Diogo Meireles e do narrador Fernão Pinto? Eles ouvem um cara, um matemático, um filósofo, um físico, né, que é um orador ali, as pessoas vão aplaudindo ele e tudo mais, e está dizendo que depois de anos de pesquisa ele chegou à conclusão que a origem dos grilos, né, eles surgem do ar, das folhas de coqueiro, na conjunção da lua nova. E claro que a multidão acredita nisso. Mesmo sem ver, mesmo sem comprovar, sem provar, eles acreditam no orador. Tanto é que a multidão começa a aplaudir e tal, pega ele nos braços, né? Enfim, Patimal, viva Patimal, que descobriu a origem dos grilos. Reparem, né? Então, este cara, que é um charlatão na verdade, né? Mas enfim, o que está acontecendo? Ele está sendo carregado nos braços, todo mundo saudando ele, reverenciando, e os dois, né, o narrador e o Diogo Meireles, ele não conseguem entender o que está acontecendo ali, né? E eles vão continuar a caminhar. Só que eles estão continuando a caminhar, e eles veem um outro orador que também está envolto de mais de 100 pessoas ali, e aí o narrador pede para o Diogo Meireles, né, traduzir o que está sendo colocado ali. E dizia este outro, com grande admiração e aplauso da gente que o cercava, que enfim descobriram o princípio da vida futura, quando a terra houvesse de ser inteiramente destruída, e era nada menos que uma certa gota de sangue de vaca. Reparem, esse outro orador, né, que é o Languru, ele descobriu o princípio da vida, que vem de uma certa gota de sangue de vaca. De novo, uma besteira, mas com tal, digamos, oratória, ele fala aquilo ali, ele faz crer para as pessoas, né? Então ele diz, ó, daí provinha a excelência da vaca para a habitação das almas humanas e o ardor com que esse distinto animal era procurado por muitos homens à hora de morrer. Descobrimento que ele podia afirmar com fé e verdade, por ser obra de experiências repetidas e profunda cogitação, muito estudo, não desejando nem pedindo outro galhardão, mais que dar glória ao reino de Bungo e receber dele a estimação que os bons filhos merecem. Então, o povo mais uma vez ali faz festa, né? E aí o narrador e o Diogo Meireles não estão acreditando no que estão vendo, né? Porque as pessoas estão acreditando em farsas,
Mas essa farsa não vem como uma farsa, vem como uma pessoa que diz que é anos de estudo, aplicação, ciência, filosófico, aquela coisa toda. E aí o Diogo Meireles e o narrador vão até a casa de um cara chamado Titané, que é um alparqueiro que vende sandálias, né? E os dois contam para esse Titané que eles ouviram esses oradores, enfim, todo mundo acreditando, né? E aí o que diz o Titané? Bom, pode ser que esses oradores andem cumprindo uma nova doutrina. Dizem que inventada por um bonzo de muito saber, morador em uma das casas pegadas ao Monte Coral. E aí o narrador e o Diogo Meireles querem ver essa doutrina, enfim, saber um pouco, né, dessa doutrina que esses oradores estão passando, que vem desse tal de bonzo aí, né? E que as pessoas, né, falam as coisas, não provam nada e as pessoas acreditam. E aí o Titané diz que vai levar os dois na casa desse bonzo, aí, uma espécie assim de monge budista, né? Dizem que este bonzo não confia nenhuma pessoa essa doutrina, senão aquelas de coração que se quiserem filiar a ela. E sendo assim, podemos simular que o queremos unicamente com o fim de ouvir. E se for boa, chegaremos a praticá-la à nossa vontade. Bom, aí no outro dia eles vão até a casa desse bonzo aí, né, que tem o nome de Pomada. Quem era ele? Um ancião de 108 anos, muito lido e sabido nas letras divinas e humanas. 108 anos, né? E tendo ouvido o dito bonzo a Titané quem éramos e o que queríamos, iniciou-nos primeiro com várias cerimônias e bugiarias necessárias à recepção da doutrina. Então, agora ele vai passar um pouco dessa doutrina, né? A vez de entender, começou ele, que a virtude e o saber têm duas existências paralelas. A virtude e o saber, existências paralelas. Uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário, então se esse sujeito é solitário e tem as melhores virtudes, os mais profundos conhecimentos, remoto, longe de todo contato com outros homens, é como se esse conhecimento não existisse. É como se fossem os frutos de uma laranjeira. Se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e plantas bravias, e se ninguém os vir, não valem nada. Ou, por outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador. Ou seja, tem que ter espectador, não pode ser solitário. E aí o Pomada, então, está passando essa doutrina, dizendo que nada vale sem a existência de outras pessoas que vejam e que honrem, né? Mal podeis adivinhar o que me deu a ideia da nova doutrina. Foi nada menos que a pedra da lua, essa insigne pedra tão luminosa que, posta no cabeço de uma montanha ou no píncaro de uma torre, dá claridade a uma campina inteira, ainda a mais dilatada. Uma tal pedra, com tais quilates de luz, não existiu nunca, diz ele. Não existiu essa pedra da lua aí, né, que brilha, brilha, brilha. E ninguém jamais a viu. Mas muita gente crê que existe, e mais de um dirá que a viu com seus próprios olhos. Considerei o caso e entendi que, se uma coisa pode existir na opinião, sem existir na realidade, olha só a doutrina, Machado é terrível, né? Existir na realidade, sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Reparem a doutrina dele, né? Não adianta tu ter algo, né? Como ele vai dizer assim, ó, ela pode existir na opinião, sem existir na realidade. Como esses caras estão dizendo, ó, que o grilo nasce da origem dos grilos, o princípio da vida vai ser a vaca. Tu não precisa comprovar. Não precisa existir na realidade, né? Mas na opinião. Então as pessoas vão acreditando e vão passando uma para as outras, né? Agora, se ela existe na realidade, tu criou uma coisa que tu não mostrou para ninguém e não existe na opinião, então das duas coisas o que é melhor, né? É exatamente a opinião, não a realidade. E ele vai dizer, para compreender a eficácia do meu sistema, basta advertir que os grilos não podem nascer do ar e das folhas de coqueiro na conjunção da lua nova. Isso é óbvio que não. E por outro lado, o princípio da vida futura não está em uma certa gota de sangue da vaca. Claro que não. Mas o Patimal e o Languru são varões astutos, são pessoas que usam a minha doutrina, né? Com tal arte souberam meter essas duas ideias no ânimo da multidão, que hoje desfrutam nomeados de grandes físicos e maiores filósofos e têm consigo pessoas capazes de dar a vida por eles. Então, né, olha só a ironia machadiana, né? Então esse Pomada, ele cria uma maneira de conseguir sucesso, digamos assim, sem ter que passar por tanto trabalho. Então precisa estar sendo um grande filósofo, um grande cientista, né?
a ideia de que só os resultados importam, digamos assim, né? Não precisa existir na realidade, como o caso dos grilos e o princípio da vida. Não precisa provar isso aí, né? Mas se tu conseguir fazer que isso exista na opinião das pessoas, na cabeça das pessoas, mesmo sem existir, passa a ter uma existência real. E aí o narrador e o Diogo Meireles ficam contentes, assim, porque eles conseguiram depreender como é que é a teoria e tudo mais, a doutrina, né? E o Pomada, esse aí, né? Esse bonzo, velho, ancião aí, ele reconheceu, né, nos dois, no narrador e no Diogo Meireles, que eles entendiam a doutrina e incentivou eles a praticar, divulgar essa doutrina, né? Com efeito, antes de cair a tarde, tínhamos os três combinado em pôr por obra uma ideia tão judiciosa quão lucrativa. Então nós vamos colocar a ideia agora, né? Combinamos, pois, a guisa de experiência, meter cada um de nós, no ânimo da cidade de Fuchel, uma certa convicção. Eles também vão inventar cada um alguma coisa, né? Assim como o grilo, assim como o princípio da vida, né? Mediante a qual houvéssemos os mesmos benefícios que desfrutavam Patimal e Languru. Mas tão certo é que o homem, não ouvido o seu interesse, entendeu Titané que ele cumpria lucrar de duas maneiras, cobrando da experiência ambas as moedas, isto é, vendendo também as suas alparcas. Ao que não nos opusemos, por nos parecer que nada tinha isso com o essencial da doutrina. Então o Titané já quer ganhar um lucro enquanto isso, né? Porque ele quer vender as alparcas dele, as sandálias dele, né? E aí a gente fica sabendo que ali no reino de Bungo, eles usam um papel feito de casca e tudo mais, né? E eles desenham as notícias da semana, as notícias políticas, notícias religiosas. E digo as notícias da semana porque as ditas folhas são feitas de 8 em 8 dias, em grande cópia e distribuídas ao gentil da terra, a troco de uma espórtula, que cada um dá de bom grado para ter as notícias primeiro que os demais moradores. E pois fez inserir no dito papel que acabavam de chegar notícias frescas de toda a costa de Malabar e da China, conforme as quais não havia outro cuidado que não fossem as famosas alparcas dele, Titané. Então qual é a notícia que eles estão espalhando, né? Que as sandálias do Titané estão fazendo sucesso na costa de Malabar, na China, né? Que essas alparcas eram chamadas as primeiras do mundo, por serem muito sólidas e graciosas, que nada menos de 22 mandarins iam requerer ao imperador para que, em vista do esplendor das famosas alparcas de Titané, as primeiras do universo fosse criado o título honorífico de Alparca do Estado, para a recompensa dos que se distinguissem em qualquer disciplina do entendimento. Bom, aí o Titané vai receber encomendas, né, de tudo quanto é lugar. E aí ele está fazendo, né, enfim, segundo ele, mais para a glória da nação, menos por lucro, né? E a leitura desta notícia comoveu naturalmente a toda a cidade de Fuchel, não se falando outra coisa durante toda aquela semana. As alparcas de Titané, as sandálias apenas antes estimadas, começaram a ser buscadas com muita curiosidade e ardor, e ainda mais nas seguintes semanas. E aí o ancião, o Pomada, né, diz: vede que obedeço ao principal da nossa doutrina, pois não estou persuadido da superioridade das tais alparcas. Antes as tenho por obra vulgar, mas filo crer ao povo, que as vem comprar agora pelo preço que eles taxam. Quem diz isso não é o Titané, né? Que não acha que é superior às alparcas, às sandálias, né? Ele acha que é vulgar, mas ele fez crer ao povo que na verdade eram boas, né? E aí agora é a vez do narrador, o Fernão Pinto, né, fazer a experiência dele, e agora eles viraram pomadistas, né, que são os seguidores da doutrina. Diz ele: mas deixo de a relatar em todas as suas partes por não demorar a narração da experiência de Diogo Meireles, que foi a mais decisiva das 13 e a melhor prova desta deliciosa invenção do bonzo. Então o que acontece aqui, né? O narrador, ele pegou uma como é que é o nome? Charamela, né? Que é um instrumento de sopro, e aí pediu para os principais de Fuchel ouvirem ele tocar. Os quais vieram, escutaram e foram se repetindo que nunca antes tinham ouvido coisa tão extraordinária. Reparem, né, que o Fernão Mendes Pinto, ele vai ser considerado, pela opinião, um músico brilhante, mas na verdade ele não toca nada. E acaba tendo o mesmo prestígio que um músico brilhante, digamos assim, né? E o Fernão Mendes Pinto, narrador, ele diz, né, que a dele foi simples, mas a mais engenhosa de todas foi a do Diogo Meireles. Porque ele vai dizer que havia na cidade ali, né, Fuchel, uma doença que fazia inchar o nariz, que tomavam metade
e mais da cara ao paciente. Não só a punho horrenda, senão que era molesto carregar tamanho peso. Então o nariz incha tão que toma metade da cara da pessoa, né? Enfim, e é muito pesado. Reparem que quase uma coisa mágica aqui também, né? Esse fantástico do Machado aqui, né? Conquanto os físicos da Terra propusessem extrair dos narizes inchados para alívio e melhoria dos enfermos, nenhum destes consentia em prestar-se ao curativo, preferindo o excesso à lacuna. Então o que os físicos dizem? Não, vamos cortar o nariz, né? Mas o que as pessoas querem? Não. Preferimos então o tamanho maior e tudo mais, a lacuna, por exemplo, né? Ninguém quer tirar. Eles preferem que a cara fique feia ali, o nariz grande, pesado, inchado, mas não querem tirar. E aí até alguns suicídios rolam ali, né? A tristeza toda na cidade de Fuchel por causa dessa doença do nariz. E aí qual vai ser o experimento de Diogo Meireles? Diogo Meireles, que desde algum tempo praticava medicina, segundo ficou dito atrás, estudou a moléstia e reconheceu que não havia perigo em desnarigar os doentes. Antes era vantajoso por lhes levar o mal, sem trazer fealdade, pois tanto valia um nariz disforme e pesado como nenhum. Mas aí o que acontece? Ele não consegue convencer ninguém. O que ele diz? Tira fora um nariz feio, nenhum nariz, dá na mesma, né? Mas ninguém quer tirar o nariz grande dali. Assim foi que, reunindo muitos físicos, filósofos, bonzos, autoridades e povo, comunicou Diogo Meireles que tinha um segredo para eliminar o nariz, o órgão. E esse segredo era nada menos que substituir o nariz achacado por um nariz são, mas de pura natureza metafísica, isto é, inacessível aos sentidos humanos e contudo tão verdadeiro ainda mais do que o nariz cortado. Reparem, né? O que o Diogo Meireles propõe aqui, né? Já que eles não querem tirar, ele diz assim, não, então vamos fazer o seguinte, tiramos o nariz grande, cortamos, né, enfim, e eu substituo por um nariz metafísico. Vocês não vão conseguir ver, né, inacessível aos sentidos e tal, mas ele é verdadeiro. Então ele faz crer essa doutrina nas pessoas. E aí, claro, né, alguns não acreditaram, mas aí todo mundo acaba cedendo às palavras, né, essa doutrina, esse dizer do Diogo Meireles. Foi então que alguns filósofos ali presentes, um tanto envergonhados do saber de Diogo Meireles, não quiseram ficar ali atrás e declararam que havia bons fundamentos para uma tal invenção, visto não ser o homem toda outra coisa mais do que um produto da idealidade transcendental, de onde resultava que podia trazer, com toda a verossimilhança, um nariz metafísico, e juravam ao povo que o efeito era o mesmo. Bom, e aí o que acontece? As pessoas vão, né, cortando o nariz e não botando nada, porque o Diogo Meireles, ele é aclamado, né? E aí os doentes vão até o Diogo Meireles tira o nariz grande, né? Enfim, a doença, desnariga eles, digamos assim, né? Depois o que fazia o Diogo Meireles? Depois estendia delicadamente os dedos a uma caixa, onde fingia ter os narizes metafísicos substitutos, né? Colhia um, ou seja, pegava nada e aplicava o lugar vazio. Ou seja, ele coloca nada ali, só que os doentes, assim curados e supridos, olhavam uns para os outros e não viam nada no lugar do órgão cortado. Mas certos e certíssimos de que ali estava o órgão substituto metafísico, né? E que este era inacessível aos sentidos humanos. Não se davam por desfraudados e tornavam seus ofícios como se tivessem um nariz novo agora, né? E aí, como é que termina o narrador dizendo? Nenhuma outra prova quero da eficácia da doutrina e do fruto dessa experiência, senão o fato de que todos os desnarigados de Diogo Meireles continuaram-se a prover-se dos mesmos lenços de assoar. Ou seja, eles não colocaram fora os lenços, né? Eles acham que ainda tem um nariz ali. O que tudo relato, deixo relatado para a glória do bonzo e benefício do mundo. Ou seja, que fica então, né, comprovada a eficácia do segredo daquele, né, ancião do bonzo lá, né? Que o valor da opinião se sobrepõe à realidade. E aí o que nós temos maior é essa questão do Diogo Meireles, desnarigar as pessoas e colocar um nada no lugar ali, algo só um nariz, uma falsidade, né? Mas todo mundo acha que está com o nariz ali. Bom, qual é a notinha que o Machado coloca? O Machado diz o seguinte, ó. Como se terá visto, não há aqui um simples pastiche. Nem esta imitação foi feita com o fim de provar forças. Trabalho que, se fosse só isso, teria bem pouco valor. Era-me preciso, para dar a possível realidade à invenção, colocá-la a uma distância grande, no espaço e no tempo. Ou seja, vai lá para o reino, né, enfim, do Bungo, cidade de Fuchel, 1552, né, e para tornar a narração sincera, nada me pareceu melhor do que atribuí-la ao viajante escritor que tantas maravilhas disse. Para os curiosos, acrescentarei que as
acrescentaria que as palavras "atrás deixei narrado o que se passou nesta cidade de Fuxel" foram escritas com o fim de supor o capítulo intercalado nas Peregrinações, que é o diário de viagens, né, do Fernão Mendes Pinto, entre os capítulos tal e tal. E aí ele vai dizer, né, que o bonzo do meu escrito chama-se pomada, e pomadistas são os seus sectários, os que seguem. Pomada e pomadista são locuções familiares da nossa terra. É o nome local do charlatão e do charlatanismo. Então Machado aqui ironizando, né?